tarde a todos, sejam bem-vindos a esse nosso programa de seminários da Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp. Eu sou Elbert Macau, eu sou o diretor da GITES, eu estou aqui comigo a professora Renata Granito, professora Ana Caroline, e a nossa convidada de hoje, a doutora Gisela. Desde já eu queria agradecer muito a professora Caroline pela organização, por iniciar aí esse nosso programa de seminários, que esperamos que possa contar aí com a colaboração de todos que, nesse momento, estão conosco no YouTube, e também agradecer a todos que estão aqui conosco, nos seguindo pelo YouTube, pelo canal da Unifesp, e também eu queria agradecer muito a nossa convidada, a doutora Gisele Aparecida Silva Nogueira, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, pela disponibilidade de vir de vir inaugurar esse nosso programa de seminários, aí nos falar dessa importante e fundamental área da inovação, do que ela representa aí para nós, no Brasil, em termos de desenvolvimento econômico e sustentável. Muito obrigado, e Ana Caroline, muito obrigado, professora Renata, muito obrigado, doutora Gisele. E eu passo a palavra agora para a professora Renata. Professora Renata. Olá, boa tarde. Eu também gostaria de desejar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos vocês nessa discussão que é muito importante para nós aqui na Unifesp, no contexto da nossa agência. Agradecer de coração a nossa convidada super especial, a doutora Gisela. Já estou ansiosa para as discussões, né, que essa palestra vai gerar. E passo a palavra para a Caroline, que vai introduzir, então, a nossa convidada. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente a presença da Gisela hoje. Queria agradecer a todos os inscritos também. Esse seminário é para vocês. A gente estreia hoje, então, com a Gisela Aparecida Silva Nogueira. A Gisela ela é coordenadora geral do PCT, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Um pouco sobre a formação da Gisela, ela possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Petrópolis, especialização em Informática Aplicada à Educação pela Universidade Católica de Petrópolis também, mestrado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia Elétrica também pela PUC do Rio de Janeiro. Além disso, ela é pesquisadora em propriedade industrial, com experiência na área de engenharia elétrica e ênfase em sistemas elétricos de potência. Então, Gisela, é um prazer ter você aqui hoje com a gente, e a palavra é sua. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, e a gente tentou fazer, né, um tempinho atrás, e infelizmente tivemos aquele problema no Rio de Janeiro, mas eu espero que hoje a gente possa passar para vocês, né, um pouco do que é esse tema, que para mim é tão interessante e que para todos nós é tão importante para o nosso país, né? Então, por favor, pode colocar a apresentação. Então, Caroline já falou, né, que eu sou coordenadora geral do PCT. Eu entrei no INPI num concurso que o governo promoveu em 2006, onde houve uma alteração, né, no quadro de examinadores, eram muito poucos examinadores, e o governo federal, então, liberou, e entramos em torno de 250 pesquisadores de propriedade industrial. E aí, desde isso, eu estou caminhando aqui e atualmente sou coordenadora do PCT. A gente não vai ter muita oportunidade de falar do PCT para vocês hoje, mas eu espero que essa seja uma primeira de várias outras palestras que o INPI possa contribuir, passando um pouquinho desse tema, né? Porque realmente é muita coisa para ser compartilhada. Bom,
nós vamos falar de algumas coisas importantes para nós, para poder entender o que é o tema da palestra propriamente dita. Então, eu trouxe para vocês, em primeiro lugar, eu vou falar rapidamente para vocês o que é descoberta, invenção e inovação, porque são 3 termos que se confundem, às vezes, quando a gente fala de propriedade industrial, de patente. Vamos falar da propriedade industrial e patente propriamente dito. Vou falar um pouquinho para vocês dos aspectos legais do exame técnico de patente, o que um pedido de patente tem que conter, e aí vou trazer um pouco para alguma coisa que o INPI possui, que eu acho muito importante, e que, inclusive, envolve a parte das universidades, das ICTs, que é o trâmite prioritário. E aí vou falar rapidamente sobre como é feita uma proteção no exterior e trazer também algumas estatísticas para vocês. Então, inicialmente, como eu falei, é muito importante a gente ter a noção desses 3 termos. O que é uma descoberta? Bom, a descoberta, ela consiste na revelação de algo ou um fenômeno até então ignorado, mas que está presente na natureza, o qual é determinado através da capacidade de observação do homem. Então, a descoberta, ela não é protegida por lei, porque ela já está na natureza. O homem simplesmente percebe que ela existe. Agora, uma invenção, aí sim, é a concepção resultante do exercício de capacidade de criação do homem. Tem que haver a manipulação do homem para que seja invenção. Então, essa manipulação, essa interferência na natureza, vai representar uma solução para um problema específico dentro de um determinado campo das necessidades humanas. A patente envolve todos os campos que vocês possam imaginar. E aí, por fim, vem a inovação, que muitas vezes é confundido com a invenção. A inovação é a introdução no mercado com êxito de produtos, serviços, processos, métodos, sistemas que não existiam anteriormente ou que contém alguma característica nova e diferente do que a gente já conhece. Então, é muito importante saber que uma invenção, às vezes, leva 2, 5, 10 anos para ela se finalizar e se tornar uma tecnologia que seja possível ser disputada no mercado, ser colocada no mercado. E muitas vezes isso também não acontece. A gente vê muitos casos de invenções que requerem patentes, têm a patente concedida e, infelizmente, não vão ao mercado e o documento de patente fica pendurado na parede do inventor. Então, a inovação é que vem complementar e colocar no mercado essa invenção que a gente teve, tá? Então, esses 3 termos são bastante importantes porque faz a gente entender a diferença entre elas. E aí, então, eu peguei nesse exemplo uma maneira da gente enxergar esses 3 termos de uma forma bem característica. Todo mundo conhece o velcro, né? A gente tem no sapato, a gente tem na roupa, tem tudo quanto é lugar um velcro. Então, o velcro hoje é uma marca de conector que consiste de ganchos e voltinhas que se conectam. Como que surgiu o velcro? Bom, um engenheiro suíço, o nome dele é George de Mestral, ele percebendo ou analisando aquela plantinha carrapicho, eu acho que vocês conhecem, né? Que a gente passa e ela gruda na roupa da gente. Ele percebendo como era o carrapicho, ele inventou, então, que nós chamamos de velcro hoje, mas que é uma coisa aderente, que adere uma parte na outra. E aí, então, essa invenção foi fabricada e hoje quem detém a marca é o velcro, que a marca se tornou até o nome do produto, né? E então nós temos, nesse exemplo, nesse produto, o que a gente pode enxergar certinho de descoberta,
invenção e inovação, tá? Isso é importante porque a gente vai ver que, muitas vezes, o conceito de invenção e de inovação se confundem. Para quem não conhece de propriedade industrial, para quem não conhece de patente. E então, a invenção, ela é a concretização de uma ideia para um novo produto ou processo, que é passível de ter aplicação industrial, ou seja, de ser fabricado industrialmente. Ao passo que a inovação, ela pode ser entendida como a colocação dessa invenção no mercado. Então, veja bem, enquanto a invenção se refere a novos produtos ou processos derivados a partir de ideias ou de individuais ou de uma pesquisa científica, a inovação representa a comercialização dessa invenção. E faz parte da inovação você ter a relevância econômica relacionada a ela. Então, o que fica muito caracterizado aqui no que nós estamos falando? Nem todas as invenções são comercializadas. Nem todas as invenções resultam em inovações. Se uma invenção não foi colocada para ser fabricada e comercializada, ela não é uma inovação. E nem toda inovação é patenteável. Você pode fabricar alguma coisa que não é patenteável, que já estava fabricada, ou que não tem nada de novo acrescentado ao que já existia. Então, isso é importante a gente ter, porque a gente fala muito de inovação hoje em dia, mas nós temos que saber que a inovação, ela surge no momento em que eu coloco uma invenção para ser colocada de forma com relevância econômica, uma forma de fabricação realmente. E aí, então, a gente vai poder entrar no que realmente é o nosso tema, né? Depois que eu chamei a atenção para vocês desses três termos, dessas três definições. É o que nós vamos falar de propriedade industrial. Na verdade, a propriedade industrial, ela faz parte de uma definição mais abrangente, que é a propriedade intelectual. Então, existe, às vezes, algumas pessoas até confundem as duas coisas. A propriedade intelectual, ela abrange o direito autoral, a proteção sui generis e a propriedade industrial. Hoje nós vamos falar de propriedade industrial, que está dividido em a parte de marcas, a parte de patente, a parte de desenho industrial, de indicação geográfica, de segredo industrial e de repressão à concorrência desleal. Então, como vocês podem ver, assunto para a gente fazer palestra para vocês não falta. Hoje a gente vai falar especificamente de patentes, e assim mesmo uma partezinha dela, tá? Então, já que a gente vai falar de patentes, vejam só quantas coisas estão envolvidas na nossa vida com relação à patente, né? Na verdade, o conceito de patentes na nossa sociedade, ele não é muito difundido. A filosofia do sistema patentário é pouco conhecida, né? No entanto, praticamente tudo que a gente usa no nosso dia a dia, quer seja um remédio, quer seja um cosmético, quer seja uma escova de dente, um pente, o carro, tudo isso é fruto de uma patente. Então, as patentes estão na nossa vida o tempo todo e nós não temos como utilizar um produto sem que ele tenha tido uma patente e tenha sido colocado no mercado para ser utilizado e fabricado. Então, aí, o que é a patente? Bom, é um título de propriedade outorgado pelo Estado. E a patente, ela descreve e reivindica uma invenção ou um modelo de utilidade. A gente vai falar dos dois tipos para vocês. Conforme condições determinadas por lei. Uma patente só é concedida
se ela atender requisitos definidos na Lei da Propriedade Industrial, que é a LPI. E qual é a função da patente? A função dela é muito importante, porque ela confere ao proprietário um direito limitado no tempo e no espaço para explorar a sua invenção. A invenção que ele reivindicou no pedido que ele escreveu. Tá? Quando a gente fala que confere a ele o direito de explorar, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que se uma pessoa, se um inventor tem uma patente, ele tem o direito de impedir terceiros produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar sem o seu consentimento. Então, se eu tenho uma patente, eu permito ou não, eu dou o direito ou não, eu licencio essa patente ou não, se eu quiser. Então, é a partir disso que eu vou, então, receber os meus lucros, pelo trabalho que eu tive. E essa patente, ela pode ser de um produto, pode ser de um processo, pode ser de um produto resultante de um processo, tudo isso pode ser patenteado. E aí, então, quais são os tipos de proteção que a gente tem quando a gente fala de patente? Eu já falei os dois nomes aqui, agora eu vou definir para vocês. Nós temos a patente de invenção, que é a sigla PI, e temos o modelo de utilidade, que é o MU. Qual é a diferença? Uma patente de invenção, ela descreve uma tecnologia, uma nova solução para um problema técnico específico. Então, o que caracteriza a patente de invenção é um novo passo tecnológico em alguma coisa, ou uma nova criação. E essa nova solução para um problema, ele tem que ser possível de fabricação industrial. Na patente de invenção, nós temos uma vigência de 20 anos a partir do depósito. E o modelo de utilidade? O modelo de utilidade, ele descreve um objeto, uma nova forma ou uma disposição. O modelo de utilidade está sempre ligado a uma melhoria funcional, uma melhoria na forma do manuseio, ou até mesmo uma melhoria em termos de etapas na industrialização. O modelo de utilidade, ele tem vigência de 15 anos a partir do depósito, um pouquinho menos que a patente. Agora, é muito importante, isso tudo que eu estou falando para vocês é com base na nossa legislação, na legislação brasileira. O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um exemplo de patente de invenção. O telefone é um dos exemplos mais fáceis da gente ver a evolução tecnológica envolvida na patente, né? Acredito que muitos de vocês nem conheceram alguns tipos que estão aqui, né? O de 1921, que é o sistema de disco. Esse primeiro, de 1864, que é do Graham Bell, a gente vê em filmes muito antigos. E depois foi se aperfeiçoando, com discagem por tom, de 1965. Depois vem o primeiro celular, que a gente chama de tijolão, né? Que é aquele imenso. Depois os celulares foram diminuindo, até a gente ter hoje em dia o smartphone. O que caracteriza essa evolução do telefone? A tecnologia que ele teve, que foi um avanço incrível. E que até hoje tem vários avanços, né? A área de telefonia é uma área que tem patentes o tempo todo, porque ao tempo todo está tendo um avanço tecnológico nisso. Esse é um dos exemplos, claro, né? Que eu trouxe para vocês do nosso dia a dia. E com relação a modelo de utilidade, aí eu trouxe uma coisa bem simples que muitas pessoas usam nas suas casas, que é um escorredor de arroz, tá? O modelo de utilidade é um objeto de uso prático, apresentado numa nova forma ou disposição.
como já falei. Então, essa melhoria funcional, ela tem que se traduzir em comodidade, em praticidade, em eficiência da utilização. Então, imagina como era um lava-arroz há um tempo atrás, né? Você tinha que ficar segurando, balançando ele para a água poder escorrer. Depois ele foi melhorando, até o que nós temos hoje, que você coloca, depois você vira, ele fica parado ali sozinho, escorrendo a água. Isso é uma comodidade, é uma praticidade. E é um exemplo típico de modelo de utilidade. Então, dentro do que a gente falou até agora, tem uma outra coisa que é importante e que vai definir muita coisa do que a gente vai falar aqui. Duas características básicas e fundamentais das patentes. A primeira dela, a propriedade é limitada temporalmente. Eu até já falei sobre isso, porque eu disse para vocês que a PI, a patente de invenção, tem uma validade de 20 anos do depósito e que o MU tem 15 anos. É sobre isso que a gente estava falando, da propriedade limitada temporalmente. O dono da patente tem um tempo limitado para explorar essa patente. E isso é válido quando eu digo que ele tem um tempo que permite que ele trabalhe com esse produto dele. O outro ponto que é extremamente importante, e é a base de muita coisa do que nós vamos falar, é que o território de validade de uma patente é o país onde foi requerida e concedida a proteção para essa patente. Certo? Então, muito difícil de a gente pensar nisso mais. Não existe uma patente mundial. Eu não tenho uma patente que valha para o mundo inteiro. Cada patente vale no seu país que foi depositado. Então, um pedido que é depositado aqui no Brasil, no INPI, que é o órgão responsável por isso, ele até pode ter a proteção em outros países, mas esse inventor ou o requerente dessa patente tem que ir em cada um dos países que ele tem interesse e fazer esse depósito. É dessa forma que funciona. E isso é baseado no artigo 4º da Convenção da União de Paris. A gente não vai ter muito tempo de falar da CUP, mas vocês já vão escutando, porque a Convenção da União de Paris é um tratado em termos de propriedade intelectual muito importante. Então, essas duas características são básicas para quem trabalha com patente. Um outro ponto importante da gente falar quando a gente fala de patente é a expectativa de direito. O que significa isso? Quando o interessado deposita um pedido de patente, ele passa a usufruir da expectativa de direito de obter aquela patente. Não, claro que o direito exclusivo dele da concessão, que eu falei para vocês, de impedir que alguém venda, use, ele só vai ter depois que a carta patente for expedida, for analisado, for deferido e expedido uma carta patente. Mas, enquanto ele não tem, ele tem uma expectativa desse direito. E isso lhe dá a segurança para fazer uma negociação com relação ao objeto que ele solicitou a patente. Então, o que eu tenho? Eu tenho a invenção, eu faço o depósito. Se eu tiver alguém que queira fazer algum negócio comigo em relação àquele produto, se eu já depositei a patente, eu faço uma negociação protegida, mesmo antes de eu ter a patente, mas eu já estou protegido nessa negociação, porque eu já depositei esse pedido. É o que a gente chama, então, de expectativa de direito. Essas são as definições ou as questões básicas de quando a gente fala de patente. O que é importante a gente saber? Que no Brasil, os direitos de propriedade industrial
são regidos pela LPI, a Lei da Propriedade Industrial, é a Lei 9.279, e a sua competência, ela define como competência legal de aplicação e concessão o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tá? A gente ouve tanta coisa com o INPI, gente, vocês não têm noção. Até Instituto Nacional de Proteção ao Índio, a gente já escutou uma vez. Bom, o que essa lei? Essa lei abrange toda a parte de propriedade industrial. Quando a gente fala de propriedade industrial, a gente está falando de todos esses itens que vocês vão poder ver aqui. Esses itens todos são relativos à propriedade industrial, é a concessão de patentes, de invenção e de modelo de utilidade, é a concessão de registro de desenho industrial, é a concessão de registro de marcas. Muita gente conhece o INPI só por causa de marcas. Repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal também. E aí, a gente vai ter o que a gente tem que usar para fazer uma análise do pedido de patente. E é justamente a LPI que define. A LPI, junto com os normativos de exame técnico, que são definidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é que são a base legal para a concessão de uma patente. Então, a LPI define os requisitos de patenteabilidade, que são novidade, atividade inventiva para PI e ato inventivo para modelo de utilidade e aplicação industrial. Então, esses 3 pontos são os requisitos de patenteabilidade. É baseado nisso que um examinador analisa um pedido de patente. Além disso, nós temos as condições de patenteabilidade, ou seja, quais são as condições que o pedido de patente tem que apresentar para que seja possível a gente conceder uma patente. Ele tem que ter suficiência descritiva, clareza das reivindicações e unidade de invenção ou ter a característica técnico-funcional, no caso do MU. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre cada um desses itens, mas já digo de antemão, cada um desses itens, ou esse conjunto de itens de requisitos de patenteabilidade, condições de patenteabilidade, dão mais várias palestras, porque tem muitos pormenores, detalhes em cada um deles, para que a gente possa analisar adequadamente. Mas o importante é vocês conhecerem o básico agora, que a gente vai falar para vocês. Então, quando eu falo de novidade, nós estamos falando de um requisito que serve tanto para a invenção quanto para modelo de utilidade, tá? São considerados novos quando não estão compreendidos no estado da técnica. Então, vamos lá. Muitas palavras diferentes, né? Uma invenção ou um modelo de utilidade é considerada nova quando ela não está compreendida no estado da técnica. O que é o estado da técnica? Bom, o estado da técnica é tudo que foi tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente. Então, toda documentação que foi tornada pública e que possa mostrar para o examinador que aquilo que foi depositado já existia, ele é considerado estado da técnica. E isso pode ser uma descrição escrita, oral, por uso de qualquer outro meio, internet, Instagram, qualquer coisa. Qualquer coisa que tornou isso público pode ser usado como estado da técnica, desde que tenha sido tornado público antes do depósito. Quando eu falo de novidade, uma coisa muito importante a novidade pressupõe uma revelação em um único documento. Então, quando eu falo novidade, tudo que
que compõem a invenção que foi depositada naquele pedido, se eu disser que ela não tem novidade, eu tenho que achar em um único documento as características que estão definidas naquele pedido de patente. Um documento só. Isso é importante. E outra coisa, a novidade é um requisito universal. Todos os países que analisam, que, claro, que vão conceder as patentes, têm esse requisito como requisito de patenteabilidade. É utilizado em todos os países. E aí, então, nós vamos falar de 3 termos, 3 definições muito importantes para a novidade. Porque o que tem que ficar para vocês? Que a novidade está ligada a não existe nada igual ao que eu estou fazendo. Nada igual. Porque se existir, eu não vou mais ter o direito a essa invenção. Então, vejam bem, nós estamos falando com uma universidade. É muito importante. Cuidado com a divulgação antes do depósito de patente. É muito comum no meio universitário a gente ter artigo científico, a gente apresentar em congresso, né, eventos, tese, monografia, que não são... hoje tem muita gente que faz a tese, a monografia em sigilo, mas tem gente que não faz. Só que ela faz a tese dela publicamente e depois vai depositar a patente do que foi descrito naquela tese. Você acabou de fazer uma coisa, ou seja, você acabou de transformar o seu artigo científico, a sua tese, no estado da técnica. E aí, a hora que eu for buscar aquele invento, ela foi descrita aqui. Então, o que existe para proteger esses casos? Na nossa legislação brasileira, existe o artigo 12, que fala período de graça. O que esse período de graça faz? Ele garante para a pessoa, para o inventor, que se a divulgação dele foi 12 meses antes da data dele depositar o pedido, ou a prioridade desse pedido, que eu já vou explicar para vocês o que é prioridade, então, essa divulgação não vai ser considerada estado da técnica. Tá? É uma forma de proteger o inventor. Então, o que é considerado, quais são os tipos, né, de documentos de divulgação que são considerados no período de graça? São os artigos científicos, resumos de congresso, entrevistas em jornais e revistas, porque a parte oral conta, apresentação em eventos, reportagem de jornal, tese, monografia. Isso tudo é considerado divulgação que pode estar abrangido no período de graça. Agora, cada país tem sua legislação. Então, muito cuidado. O período de graça pode variar tanto em tempo, por exemplo, no Brasil são 12 meses. Tem países que são 6 meses. Tem países que nem reconhecem o período de graça. Então, você deposita aqui no Brasil, já divulgou, mas, não, o Brasil tem período de graça, não tem problema. Sim, se você estiver dentro dos 12 meses. Mas, se você vai fazer um depósito no exterior, você vai ter que daí sair pesquisando se no país que você tem interesse em depositar a sua patente, como que eles trabalham com o período de graça. Se tem, se não tem, qual o tempo que eles têm. Porque se por acaso aquele país não tiver o período de graça, a sua divulgação vai ser estado da técnica para a sua patente, você não vai ter a patente concedida naquele país. Então, é melhor primeiro depositar, para depois divulgar, para que você não sofra a perda da sua invenção. Uma outra coisa importante, principalmente para quem quer proteger a sua invenção no exterior, a gente falou que ela só vale no país que você depositou. Então, depositei no Brasil, só vale no Brasil. Quero depositar lá fora. Vou ter que escolher os países que eu quero e fazer o depósito lá. E aí, então, vem o que nós chamamos
que é definido pela CUP, novamente a CUP aqui, como prioridade unionista. O que é isso? É uma maneira de você proteger o inventor. Tá? A CUP e essa prioridade unionista surgiu há muito tempo atrás, justamente para proteger os inventores. Eles participavam na Europa de feiras e congressos e expunham e falavam das suas invenções. Depois chegavam nos países e iam depositar a patente. Aí já tinha sido dito aqui. E aí eles não tinham o que fazer. Eles próprios estavam sendo estado da técnica para os pedidos dele. Então, a CUP, a Convenção da União de Paris, estabelece que, no prazo de 12 meses antecedentes que precedem o depósito, se a pessoa depositou num país, e aí não é mais divulgação, tá? É pedido de patente. Então, depositou o pedido num país, ele tem até 12 meses para depositar em outro país que faça parte da Convenção da União de Paris. Hoje em dia, a CUP deve ter em torno de 185, mais ou menos, países que fazem parte dessa convenção. Então, depositei no Brasil e quero depositar lá fora. Eu tenho 12 meses para fazer isso. E aí, então, quando eu depositar lá fora, eu vou reivindicar a prioridade unionista desse meu pedido brasileiro para esses pedidos. Isso garante que meu primeiro depósito não vai servir de estado da técnica. Gente, desculpe, esqueci de passar me empolguei, esqueci de passar para vocês. O próximo, prioridade interna. Aí vem alguma coisa parecido com a prioridade unionista, mas que é válido somente aqui dentro do Brasil. O que é a prioridade interna? Um brasileiro deposita um pedido no Brasil, principalmente as pessoas que trabalham com pesquisa, né? Muitas vezes a pesquisa ainda não está finalizada, mas ele já tem o objeto da invenção dele. Então, o quanto antes ele depositar, melhor, porque ele vai garantir aquela data. Não se esqueçam que o estado da técnica é buscado a partir do momento do depósito. Então, cada dia que passa para você depositar é a possibilidade de alguém em algum lugar do mundo ter depositado alguma coisa igual. Então, o depósito feito, a prioridade interna vai garantir o seguinte: você no Brasil, isso é da nossa legislação, você no Brasil depositou um pedido na prioridade interna e vai passar no máximo 12 meses. Nesse período de 12 meses, você melhorou o que você estava inventando, não é mudar o objeto, tá? Mas melhorou, achou uma maneira mais fácil de explicar aquilo, vai ter exemplos de aplicação. Então, você tem um prazo aqui dentro do Brasil de 12 meses do primeiro depósito para fazer o segundo depósito e solicitar prioridade interna. O que significa isso? Esse pedido aqui não vai contar como estado da técnica, vai ser arquivado e o que vai seguir agora é o seu pedido que você agora já tornou ele de uma maneira que você acha que está melhor, certo? Agora, quem pode fazer isso? O próprio requerente, sucessores do requerente, e isso tem que ser feito no prazo de 12 meses, somente para pedidos depositados no Brasil, tá? O pedido anterior vai ser definitivamente arquivado e a prioridade interna não vai servir como estado da técnica. Agora, qual é o grande problema que eu posso ter com isso? É que pensar que eu vou, como ele vai ser arquivado, essa data vai ser esquecida. Não. Tudo que a gente tem em legislação, tudo que a gente tem em tratados internacionais,
o que vale é o primeiro depósito. Então, para a prioridade unionista, que a gente falou agora há pouco, essa daqui, a prioridade unionista é o prazo de primeiro depósito é que vai me dar os 12 meses. Então, mesmo que eu tenha depositado aqui no Brasil uma prioridade unionista, requerir depois ela como prioridade interna, eu vou ter que cumprir os 12 meses em cima da minha prioridade interna, tá? Isso é muito importante. Muita gente perde o direito de prioridade unionista porque pensa que pelo fato dessa prioridade interna ter sido arquivada, ela não tem que contar a partir desse depósito. Tem que contar, porque ele foi o primeiro depósito que você fez, certo? Bom, em termos de novidade, essas três definições, período de graça, prioridade unionista e prioridade interna, são muito importantes, porque são eles que afetam o estado da técnica se acharem alguma coisa igual. O próximo requisito que a gente tem é a atividade inventiva, que é o que a gente usa para patentes, é o requisito de patente, e aí a atividade inventiva, ela já está mais relacionada com alguma coisa que é feito e que pode ser feito juntando conhecimentos. Mas tem que tomar cuidado, porque essa combinação de conhecimentos não pode resultar numa solução óbvia para um técnico no assunto, né? Na época do depósito, ou com os recursos que existiam no estado da técnica. Então, a atividade inventiva exige que a patente, que o objeto reivindicado, apresente algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas. Então, tem que ser alguma coisa que não seja óbvia para o técnico no assunto. Outro ponto importante, diferente da novidade, conforme eu falei para vocês, na novidade eu uso um único documento para analisar a novidade daquela invenção. No caso da atividade inventiva, como ela pode ser uma combinação de características, conhecidas ou não, ela pode ser rebatida ou pode ser analisada pelo pesquisador, pelo examinador de patente, através da combinação de 2 ou mais documentos anteriores ao depósito. Tá? Então, se eu juntar 2 ou mais documentos que, juntando o que eles ensinam, eu chegue à solução que foi dada àquela patente e que isso seja óbvio, eu estou lendo aqui e falo, mas é claro que isso ia ser feito, poderia ser feito. Então, ele não vai ter atividade inventiva, tá? Agora eu falo, um técnico no assunto. Técnico no assunto não significa uma pessoa com conhecimento extraordinário, não. É uma pessoa de nível comum de conhecimento, teórico ou prático, que seja suficiente para ler aquela invenção e imaginar como ela vai ser concretizada. Porque o importante é isso. Quando eu leio, eu consigo enxergar a concretização daquilo. E a última não. Agora vamos falar do ato inventivo, que é a parte da atividade inventiva, mas agora para o modelo de utilidade. Que também faço questão de dizer para vocês, é uma característica da nossa legislação, tá? Nem todos os países têm o modelo de utilidade analisado como o Brasil analisa. Então, o modelo de utilidade apresenta um ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a matéria objeto daquela produção não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Lembrando que o que é o modelo de utilidade? É uma melhoria, né, num objeto que eu tenha. Numa melhoria funcional que me permita ter mais comodidade, praticidade, ou na sua fabricação. Então, o ato inventivo é em cima disso. Muito cuidado,
porque também pode ser analisado com mais de um documento, mas ele não pode ser uma coisa comum. Esses dois requisitos, realmente, algumas vezes parece, para quem não está acostumado, uma coisa bastante subjetiva, né? Porque elas podem ser combinação de características e falar, ah, não, eu faria isso. Mas, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado e o pesquisador é treinado para analisar como é essa maneira comum, essa obviedade. Não é tão simples assim. E, por último, agora sim, a aplicação industrial. Como a gente falou, uma invenção tem que ser suscetível de aplicação industrial. Tem que ser possível que eu fabrique aquela invenção, tá? Isso inclui qualquer área. Indústria agrícola, extrativa, de produtos manufaturados, qualquer tipo. E aí a gente para e pensa assim, mas o que não pode ser fabricado? Né? E aí, como vocês já viram, eu sou engenheira eletricista. Felizmente, o exemplo mais comum que tem de falta de aplicação industrial está na área de engenharia elétrica. É justamente você imaginar um motor ou um gerador que a pessoa diz, inventei um motor, por exemplo, que eu ligo na tomada, ele começa a girar para movimentar alguma carga. Eu vou tirar da tomada e ele vai ficar gerando indefinidamente. É possível isso? Não. É contra a lei da física. Uma hora ele vai parar, né? Eu tenho atrito. Então, isso não é uma aplicação industrial. Eu não posso garantir que algum motor ou um gerador vá funcionar sem estar recebendo energia. Tá? Eu até, antes de começar a falar com vocês, fui perguntar para o meu amigo da área de biotecnologia se ele tinha algum exemplo de aplicação industrial para eu passar para vocês, mas ele não tem. Ele falou que toda vez ele fala disso, que na linguagem nossa chama de moto contínuo, né? Ou moto perpétuo. Então, ainda não tem um exemplo fora desse. Todas as coisas que eu procuro e já procurei, só o exemplo que dão sempre é esse. Então, a aplicação industrial é muito importante na análise de um pedido de patente, claro, dependendo da área tecnológica. E agora, só para a gente fechar esse assunto do que é possível para você poder verificar uma patente, analisar uma patente, tem as condições do pedido que eu falei com vocês. Então, o artigo 22 da LPI fala a respeito da unidade de invenção, ou seja, eu só posso pedir em um pedido de patente uma invenção de cada vez. Eu não posso ter num único pedido mais de uma invenção ou um grupo de invenções. Isso é um único conceito inventivo. A outra coisa que eu tenho, que é artigo 24, eu tenho que descrever de forma clara e suficiente o objeto que eu quero que seja patenteado. E no artigo 25 eu digo, a lei diz que as reivindicações devem ser fundamentadas no relatório descritivo. Eu não posso, no quadro reivindicatório, o quadro reivindicatório é onde descrevo o que eu quero. Eu não posso, no quadro reivindicatório, escrever algo que não foi descrito como vai acontecer. Então, tem que ter uma relação, tem que ter um fundamento entre o que está sendo reivindicado e o que está sendo descrito. Então, com isso, a gente fecha os requisitos e as condições para se ter uma patente. Agora, na nossa legislação também nós temos, e que eu achei importante trazer para vocês, 2 artigos, que é o artigo 10, que fala o que não se considera invenção nem modelo de utilidade no Brasil. Faço questão de frisar isso para vocês sempre. Estamos falando da legislação brasileira. E o artigo 18, que não é patenteável,
e mesmo que preencha as condições de patenteabilidade, tá? É claro que isso daqui, se vocês entrarem na lei, vocês vão pegar direto, eu trouxe mais para vocês saberem, né, quais são. Então, não se considera invenção um modelo de utilidade. Descobertas, teorias científicas e método matemático, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros. Isso é importante porque alguns países aceitam, o nosso não. As obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética. Programas de computador em si, né? Programa de computador é registro, não é patente. Claro que se utilizado, quando embarcado em alguma coisa, você pode pedir a patente dele funcionando nesse objeto ou nessa máquina que você tem. E também apresentação de informação, regras de jogo, outra coisa, que é bem diferente em algumas legislações. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou diagnósticos para aplicação no corpo humano ou animal. E todo ou parte de seres vivos naturais, materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou gemoplasma, de qualquer ser vivo e processos biológicos naturais. Então, esses itens são que caracterizam na nossa legislação que não são considerados invenção ou modelo de utilidade. E esse é o artigo 10. Com relação ao que não é patenteável, que é o artigo 18, a gente tem o que for contra a moral e os bons costumes, segurança, ordem e saúde pública, matérias relativas à transformação do núcleo atômico, o todo ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos. Até deixei minha anotação aqui. Ver a alteração que estamos propondo. Nós estamos propondo uma alteração relativa ao artigo 18, nessa parte de exceto micro-organismos transgênicos, que vocês podem verificar depois, que eles, apesar de exceto micro-organismos transgênicos, na definição, ainda tudo que é relativo a animal ou vegetal, mesmo que sendo transgênico, não é considerado patenteável. Bom, em termos de como eu analiso e o que eu posso ou não posso fazer, eu dei uma pequena visão para vocês. Agora, é importante a gente falar do que é a estrutura de um pedido de patente, né? Vou depositar um patente. O que eu preciso fazer? Bom, primeiro, você tem que entrar no site do INPI, entrar em Minha Primeira Patente, fazer o download dos documentos, olhar as especificações na portaria 14, para você aprender como fazer, se você nunca fez, porque o seu pedido de patente tem que ter um relatório descritivo, tem que ter um resumo, tem que ter o quadro reivindicatório, que são as reivindicações. Se, dependendo da matéria, os desenhos são parte muito importante, porque ajudam a você explicar no relatório descritivo como é o funcionamento, e dependendo da área tecnológica, as listagens de sequência também fazem parte da estrutura de um pedido. Tá? Falar de um pedido de patente é uma outra palestra, e não mais de uns 50 minutos, por aí, que eu já estou até passando do tempo, mas significa uma tarefa importante, e é uma tarefa que vai definir se você vai receber ou não sua patente. Porque se ela não estiver bem escrita, infelizmente, porque aquelas condições de patenteabilidade não são atendidas, você pode perder o seu pedido, tá? O INPI tem um curso dedicado à redação de patentes, que é muito interessante.
A gente traz vários exemplos para vocês e a gente ajuda, mostra como escrever. E aí, então, eu trouxe aqui só alguns tópicos para vocês, para chamar a atenção, que cuidado você tem que ter quando escreve um pedido de patente. Então, olha só. Como eu falei lá, agora em pouco, procura minha primeira patente. Realmente, ele vem com várias dicas de como escrever, de como redigir o pedido. Outro ponto importante, a gente já sabe que, para eu ter minha patente, um dos requisitos é a novidade. A novidade está relacionada com o que já existe. Então, eu preciso fazer uma busca ampla do que já existe, em termos de patente e em termos de outras coisas, mas principalmente de patentes. E aí você vai ter que utilizar sites de patentes, revistas, congressos, tudo que você puder para saber o que já existe, para ter certeza de que você inventou é novo. Bom, quando a gente está, dependendo do meio que a gente está, as pessoas que inventam nem sempre são as pessoas que escrevem o pedido de patente, né? Mas é importante lembrar de uma coisa. Só os inventores sabem o que é realmente novo. Então, para colocar naquele pedido. Então, a participação do inventor na elaboração, na escrita do pedido de patente é muito importante. Ele é que vai colaborar com você para descrever os pontos que são de dar clareza, para dar suficiência descritiva no objeto que ele está fazendo. Tá? Outra coisa importante, dependendo do meio que você está, é definir claramente quem são os inventores, através de contratos, através de percentuais. Isso tem que ser muito bem definido para não dar problema depois quando a patente for concedida. Lembrar que as reivindicações é o ponto que define o âmbito da sua proteção. Então, tem que ter muita clareza quando for escrever e muito cuidado, porque é ela que define, que limita a sua invenção. E, novamente, ter em mente o problema do período de graça, que qualquer publicação com mais de um ano pode inviabilizar o seu depósito, porque pode ser usado como estado da técnica do seu próprio pedido, certo? Isso é só para chamar a atenção de vocês. E aí, então, a gente trouxe para vocês o link da minha primeira patente. É um conjunto de ferramentas desenvolvida pelo INPI para auxiliar o inventor e o depositante nacional, pensando exclusivamente no inventor nacional, no depositante nacional, que tem uma dificuldade danada para escrever e nem sempre tem dinheiro para pagar um procurador para escrever para ele, né? Então, essa minha primeira patente, vocês depois façam uma análise do que toda a documentação que tem lá, qualquer coisa que vocês virem que está faltando ou que não está bem explicado, procura a gente, fala, porque a gente quer sempre aprimorar. Outra coisa que a gente falou que é importante é a busca, né? Ou seja, saber o que já existe. Então, claro que no INPI você vai buscar dentro da base de dados do INPI, que aí você vai ver todos os pedidos que já foram depositados no INPI, tá? Então, você entra no site do INPI, vai em pesquisa em propriedade industrial, vai específico em patentes, e depois você coloca. Essa pesquisa pode ser feita com palavras-chave. E aí você coloca a palavra-chave da sua invenção e vai vir uma lista de todos os pedidos de patentes que já foram dados entrada no INPI. E para você fazer a busca em outros países? Bom, aí você vai ter que entrar em sites do exterior para fazer essa busca, tá? Aqui você vai ter só a do INPI. Nesse link que está aqui embaixo, é justamente o link que te leva direto à página de busca do INPI. O que tem de importante? Quando eu deposito um pedido, não é simplesmente depositar e ficar de braço cruzado esperando a patente chegar, né?
você tem que acompanhar o seu pedido. Porque, por exemplo, se você depositou o pedido e está faltando alguma coisa, em termos formais, né, de apresentação, você vai receber uma exigência para você cumprir. Aonde sai isso? Sai na revista da propriedade industrial, a RPI. Tá? A RPI é o veículo oficial do INPI de publicação. O acesso é na página do INPI, na internet, é gratuito e é publicado semanalmente toda terça-feira. A responsabilidade do acompanhamento é do requerente, é do usuário. Então, tanto na área formal, quanto na área já de exame substantivo, toda e qualquer exigência e solicitação que tiver que ser feita, é feita através de um parecer e é feito através dessa revista. Então, é importante que vocês tenham acesso e vejam, acompanhem o seu pedido. Porque tudo que você for colocado aqui é solicitado com um prazo. Se você perder o prazo, seu pedido é arquivado. Tá? Bom, falei sobre patentes, claro que foi uma coisa bastante... não é superficial, mas não entrei a fundo de cada um dos itens que eu falei com vocês, mas eu quis dar uma análise geral para vocês do que envolve esse tema de patentes, né? Eu queria trazer para vocês o que o INPI tem, que nós chamamos de trâmite prioritário, tá? Que é um processo para os pedidos de patente. Hoje em dia também marcas já está fazendo isso, mas é porque eu acredito que vocês, muita gente já ouviu falar, nossa, o INPI leva 10 anos para conceder uma patente. Felizmente, hoje em dia, esse tempo diminuiu muito, podem acreditar. Atualmente, nós estamos numa média de 4 anos do depósito, dependendo da área tecnológica, tá? Para você ter uma ideia, nós temos 20 divisões, 20 áreas tecnológicas, sendo com pesquisadores específicos. Então, é claro que tem algumas áreas tecnológicas que recebem mais pedidos do que outras áreas. Nós temos mais pesquisadores em algumas áreas do que em outras, por conta até do próprio mercado fora do INPI, que solicita mais determinada área do que outra, mas, hoje em dia, essa nuvem de 10 anos não existe mais. Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que o trâmite prioritário é importante. E o trâmite prioritário, então, ele tem o objetivo de garantir a proteção da propriedade industrial com qualidade, a mesma qualidade de um pedido comum, celeridade e eficiência, contribuindo para a inovação, competitividade e crescimento econômico do país. Em 2015, nós tínhamos o exame prioritário. Tá? Então, significava o quê? Que a celeridade ou a maneira da gente analisar mais rápido esse pedido só começava quando ele entrava na fila aguardando o exame técnico. Então, ele entrava, era depositado, passava por todas as etapas e ficava aguardando. Quando ele entrava no exame técnico, aí ele tinha prioritário para o exame. A partir de 2020, foi criado o processamento prioritário. Então, ele abrange todas as atividades do processo de patente, desde a submissão da documentação para o depósito até o final do processo. Tá? O que significa isso? Depositou o pedido. Nós vamos mostrar as modalidades que nós temos. Está dentro de uma dessas modalidades, a partir do momento que você depositou, você já pode requerer o trâmite prioritário. Então, com isso, você realmente agiliza, porque aí todas as atividades, exame formal, publicação, tudo dele vai ser prioritário, vai ser mais rápido do que um pedido comum, certo? E aí, para vocês terem uma ideia, são 18 modalidades hoje de trâmite prioritário que nós temos.
são basicamente divididos pela categoria do requerente, por exemplo, de requerente idoso, temos as ICTs, Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação, temos depositante de startup. Nessa segunda coluna, nós temos da razão, da situação que está o produto, né? Por exemplo, tem pessoas que estão aguardando a patente sair para ter uma liberação de recurso. Então, ela pede o prioritário para que esse recurso financeiro saia mais rápido. Temos problema de contrafação. O inventor sabe que está tendo contrafação do seu pedido, ele está só naquela expectativa de direito ainda e não tem como proibir que a pessoa fabrique. Então, ele pode solicitar o trâmite prioritário. E temos o trâmite prioritário também em relação da tecnologia. Temos as patentes verdes, que vocês já devem ter ouvido, que é nas relativas à tecnologia que é considerada verde. Temos para tratamento de saúde, temos para tecnologias que o Ministério da Saúde nos solicita, tecnologia de interesse do público em emergência nacional, e temos o que a gente chama de PPH, que é o Patent Prosecution Highway. Esse PPH, ele envolve vários países, e o Brasil faz parte desse tipo de aceleração, tá? Que é outro ponto também que a gente pode se aprofundar numa próxima vez. E aí eu trouxe aqui para vocês, se vocês entrarem nesse link, vocês vão poder acessar essa página de trâmite prioritário. E aí o que eu trouxe para vocês foi a situação das ICTs de pedidos prioritários desse ano, até dia 22 de outubro. Foi quando eu peguei essa página, tá? Então, foram 85 requerimentos efetuados por ICTs, tá? Nós já tivemos 67% desses admitidos, e concedidos nós tivemos 54,5% já concedido, tá? E nós tivemos, para vocês terem uma ideia, olha, o tempo médio para cada etapa. Então, o tempo médio entre o requerimento e a decisão é esse azul mais claro embaixo, de 121 dias. Então, vejam como o trâmite prioritário realmente acelera o seu pedido, certo? E um outro tema que eu queria trazer para vocês rapidamente, mas que eu não podia deixar de falar, é com relação a como proteger o seu invento no exterior, né? Eu falei para vocês que você tem que depositar no exterior, né? Não pode, se você quer proteger nos Estados Unidos, você tem que pegar o seu pedido daqui e depositar lá. Você tem que pegar o seu pedido daqui e depositar no Japão. Então, quais são as maneiras que eu tenho para fazer isso? Então, eu trouxe essas três maneiras, mas, na verdade, a primeira é inviável, só para vocês terem a noção de é impossível fazer, tá? A maneira que você poderia fazer, né, entre aspas, seria um depósito, todos na mesma data, tá? Em cada país do seu interesse. Por que todos na mesma data? Porque se você está fazendo sem utilizar nenhum tratado, nenhuma convenção, você não pode usar a prioridade unionista. E aí, se não for na mesma data, o seu pedido vai servir de estado da técnica, tá? Então, esse, na verdade, está aqui escrito só para não posso fazer isso porque é impossível. Quais são as outras duas maneiras que tem? É a Convenção da União de Paris, que te garante aqueles 12 meses da prioridade unionista, né? E o Tratado de Cooperação em Matérias de Patente, o PCT, que é justamente o tratado no qual eu trabalho atualmente, e que ele também permite que você deposite em vários países, te dando um tempo para que você se prepare para fazer isso. Eu trouxe só isso com relação à proteção no invento no exterior, porque eu tenho certeza que daqui a um tempo eu venho fazer uma palestra para vocês especificamente sobre CUP e PCT. E aí agora eu trouxe para vocês algumas estatísticas, só para vocês terem uma ideia de como os depósitos no Brasil, né? Isso aqui, essas estatísticas estão no nosso site, qualquer um pode acessar, eu peguei algumas,
tá? Então, o número de pedidos em 2024 no Brasil, total, de residentes e não residentes, foi de 27.700 pedidos, tá? Vocês podem ver nesse azul claro, são os não residentes. Nós temos muitos pedidos não residentes, e infelizmente só 8.300 pedidos de residentes. Gostaríamos de mudar isso. Com relação à área tecnológica, aí a estatística traz até separado, né? Porque existe realmente uma diferença muito grande do que vem dos nossos depositantes, do que vem do depositante de fora para o Brasil, tá? Dos nossos depositantes, outras máquinas especiais, transporte, tecnologia médica, são os 3 principais, tá? Essas máquinas especiais vocês podem entender como máquinas agrícolas. O Brasil tem muito depósito nacional de máquinas agrícolas. E o que vem de fora? Produtos farmacêuticos, comunicação digital e biotecnologia. Bem diferente, né? Outra coisa importante que eu achei para trazer para vocês, como interessante, agora aqui é só dos residentes, tá? As categorias, né? De MEI, microempresa e EPP, institutos de ensino e pesquisa, empresa de médio e grande porte e pessoa física. O Brasil tem uma característica interessante, né? De pedidos de pessoa física é o maior número, 3.345, tá? As instituições de ensino, o ano passado, foram 1.709 pedidos depositados no Brasil. A próxima estatística que eu trouxe para vocês são os principais estados que depositam. São Paulo é disparado o estado que mais deposita pedidos, Minas e Rio de Janeiro. E aí, então, a gente vai ver qual é o ranking dos depositantes, né? Em 2024, a Stellantis Automóveis Brasil foi a maior depositante, Petrobras em segundo lugar. Petrobras normalmente é o primeiro lugar, mas perdeu o lugar para a Stellantis. E aí a gente fica muito feliz porque terceiro, quarto, quinto e sexto lugares são de universidades, né? Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Minas e a Universidade Estadual de Campinas vão até o sexto lugar, mas depois nós temos também a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de São Paulo. Eu até fiz uma pesquisa aqui, vou até pegar, com relação à Unifesp. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu consegui achar, e aí eu vi que a Unifesp tem, de 1994 a 2025, 95 pedidos depositados. Tá? Claro que no meio desses pedidos, de 94 até agora, já tem muita patente concedida, né? Nesse ano de 2025, foram 4 pedidos depositados, tá? Tomara que esse número aumente. E aí, então, eu trouxe aqui para vocês só a carinha da página do INPI, para quem nunca teve oportunidade de entrar. O site do INPI, aqui temos patentes, mas nós temos outras coisas importantes e interessantes para vocês, né? A parte da academia é muito legal, tem vários cursos que são dados pela academia hoje, inclusive cursos que são dados pela Organização Mundial da Propriedade Industrial, que o INPI já traduziu para o português, e nós temos esse curso customizado em português. Então, são cursos, alguns, acho que a grande maioria é grátis, mas eu acho que vale a pena olhar lá, que vai dar uma base muito boa para vocês, tá? Passei um pouquinho da hora, né, Caroline? Desculpa. Mas, assim, é muita informação para compartilhar. Eu sei que muita coisa fica com vontade de ficar sabendo, eu também fico com vontade de me aprofundar um pouquinho mais, mas é difícil. Mas a gente está à disposição para a gente, em outra oportunidade, fazer o que for preciso para a gente passar isso para vocês, tá?
Muito obrigada. Gisela, excelente palestra. Nossa, quanta informação, né? Uma palestra riquíssima. A gente tem muitas perguntas no chat do YouTube. Não vamos conseguir responder todas, eu acho, mas a gente tem uma seleção aqui de algumas e eu vou fazendo, tá bom? Então, vamos para a primeira. Já disse para as pessoas que depois você me passa elas e eu faço questão de te responder por e-mail para você passar para as pessoas, tá bom? Combinado. Depois eu vejo se eu consigo entrar pelo próprio chat do YouTube e a gente coloca uma resposta escrita em relação a cada uma das perguntas também lá. Aí fica acessível para todo mundo. Isso. Muito obrigada, Gisela. Bom, a primeira pergunta, ela é da Charmila Souza. Ela agradece pela apresentação e ela pergunta: quando se desenvolve uma tecnologia de forma similar a outra de outro país, então a gente está desenvolvendo uma tecnologia que já tem em outro país. Só que essa tecnologia desenvolvida por nós, ela contém material exclusivo e novo no mundo para o brasileiro? Isso traz alguma novidade para além do estado da técnica? Não. Veja bem, a patente vale só no país, mas a busca para verificar a novidade é feita em bancos de patentes e em sites, tudo que você possa imaginar do mundo inteiro. Então, se já existe alguma coisa similar ou igual, a similaridade eu não sei a que nível ela está falando, né? Uhum. E aí a gente vai fazer a diferença da novidade para a atividade inventiva, né? Uhum. A novidade, um único documento igualzinho. A atividade inventiva são 2, 3 documentos que dizem coisas que, se juntando, vai ser óbvio para mim que chegasse àquela solução. Então, não importa que... no Brasil nós nunca vimos isso, tá? Mas no mundo inteiro já existe, ou em algum lugar do mundo, um único lugar do mundo que exista, perdeu a novidade. Tá certo. Muito obrigada. Tem mais outra pergunta aqui. Da Renata, essa. Não sei se é a nossa Rê, ou se é outra. Mas quais são os principais erros que levam à perda de patenteabilidade em pesquisas realizadas na universidade? E como os NITs podem preveni-los? Olha, eu vou ser sincera para você. Não sei dizer. Mas eu posso perguntar, porque o que acontece? Aí também vai depender muito das áreas, né? Nós temos várias áreas tecnológicas. E aí, cada área tem uma característica, entende? Então, assim, uma coisa que e como eu trabalho no tratado, eu não trabalho diretamente no exame atualmente. Então, por exemplo, eu poderia dizer para você o que peca muito em termos do tratado. É a prioridade unionista. E aí, em termos de universidade, é o período de graça. Por isso que eu chamei tanto a atenção, tá? É a pessoa divulgar de alguma forma, ou no congresso, porque a gente vai achar, tá? A gente vai achar. Primeiro, que a maioria dos pesquisadores são da área acadêmica. Muita gente, para ser pesquisador no INPI, você tem que ter mestrado ou doutorado, um dos dois. Então, a pessoa já viveu nessa área acadêmica. Segundo, que a gente pesquisa em bancos de patentes, mas a gente pesquisa em CAPES, pesquisa em vários outros lugares para descobrir se existe ou não aquele assunto já divulgado. Então, em termos de universidade, que eu vejo por causa da área que atualmente eu atuo, é o problema da prioridade unionista, é o problema do período de graça. Agora, é claro que nas áreas tecnológicas, cada uma deve ter a sua particularidade. Uma coisa que eu acho que também pode acontecer, eu não sei se em termos dos NITs, tá? Mas a gente vê alguns inventores que não, sozinhos, né, isolados, a pessoa às vezes fica preocupada de descrever no pedido o pulo do gato da invenção dele, tá? Só que, olha só, se você não escrever o pulo do gato da sua invenção, o pesquisador, quando estiver lendo, não vai ler, não vai achar suficiência descritiva. Porque você vai dizer, eu fiz isso, e ele resulta nisso,
Tá, mas resulta como? Tá? Então, isso também é uma coisa que peca muito. A suficiência descritiva, a clareza com que você descreve a sua invenção. Você vai descrever a sua invenção justamente para você poder ter os 20 anos de direito sobre essa invenção. Então, você descreva direito, porque senão você vai perder essa possibilidade. Entendeu? Mas eu posso até... Faz parte do processo. Mas eu posso até pesquisar aqui entre as áreas tecnológicas, né? E depois te passar, se tiver alguma coisa diferente disso, que chame mais atenção dos chefes de divisão, dos examinadores, e posso passar para você. Muito obrigada, Gisela. Tem mais perguntas, vou fazendo aqui algumas. E eu vou anotar isso aqui, peraí. Essa aqui é do Gustavo. Você quer que eu te espere anotar? Ou esperar você anotar? Pronto. A próxima pergunta é do Gustavo, ele dá boa tarde, e ele pergunta se existe um modelo ou alguma instrução de preparo de documentação para que o próprio inventor possa documentar adequadamente a sua atividade inventiva e pleitear a patente sozinho. Sim, essa minha primeira patente, a ideia do INPI, ao ter essa página no site, é justamente dar todas as ferramentas para pessoas fazer a patente dela, tá? É claro que você vai ter que se debruçar nisso, ler tudo, pegar os normativos, dependendo da sua área tecnológica. Tem que lembrar que as áreas tecnológicas são muito diferentes, né? Por exemplo, eu falei para vocês, eu consigo imaginar um moto contínuo, né, como uma aplicação industrial, mas eu não consigo imaginar alguma coisa de biotecnologia. Eu sou engenheiro eletricista, então, quer dizer, cada área tem a sua particularidade ao detalhar, ao escrever, tá? Um pedido de patente. Mas a minha primeira patente, eu acho que é um bom começo para você fazer, e faça todos os cursos que tiverem disponíveis no site do INPI, da academia, porque isso vai te ajudar muito. E aí, se falta alguma informação, alguma coisa, mande alguma coisa para o Fale Conosco do INPI, que se for alguma coisa possível da gente responder através de um Fale Conosco, com certeza a gente vai fazer. Muito obrigada, Gisela. Tem aqui algumas pessoas que perguntam sobre curso online, como que encontra, mas acho que depois a gente pode colocar no próprio chat do YouTube um caminho que aí eles vão conseguir encontrar. Isso. E aí eu vou colocar aqui uma última pergunta, não tem o nome da pessoa, mas a pergunta é: por que modelos e métodos matemáticos não são patenteáveis? Eles levam a modelos computacionais. É a nossa legislação, né? E modelos matemáticos, na verdade, o que acontece? Ele em si não pode ser patenteado, mas a parte da computação, se ela for utilizada, né, num invento, dependendo de como você coloque isso dentro de uma invenção, ela sozinha não pode. Você não vai descrever um modelo matemático, porque o que isso vai levar? Qual o resultado? Bom, eu consigo imaginar que o legislador pensou, tá? Porque isso está na legislação que foi feita, né, há tempos atrás, e que está, inclusive, na legislação de muitos outros países, tá? Alguns não, né? Tem uma diferença, mas muitos países. É que, assim, o modelo matemático, ou seja, a patente você deposita porque você está chegando a uma solução de um produto que você está querendo, que é novo. Agora, um modelo matemático, você vai chegar a um produto. Ele falou que está chegando a uma coisa, né? Que ele falou? Ele falou que os modelos matemáticos levam aos modelos computacionais. Nem sempre, né? Realmente, alguns vão levar aos modelos computacionais. Mas, veja bem, o programa de computador em si também não é patenteável. Tá? A utilização de uma parte computacional num processo, alguma coisa assim. Mas ele em si não é, ele é só registro.
um registro de um programa de computador. Tá certo. Então, a gente fica aqui com as perguntas. Queria, mais uma vez, Gisela, assim, agradecer imensamente a sua participação nesse seminário, que para nós teve um gostinho especial, porque foi o nosso seminário inaugural. Para mim também, dizer que, nem assim, sabia. sua palestra foi brilhante, foi uma delícia de escutar, a gente aprendeu bastante. Vai ficar online, né? Então, acredito que muita gente ainda vai ter a oportunidade de acessar. E a gente mantém contato por e-mail para a gente pegar a resposta das outras perguntas que não Com foram certeza. aqui contempladas. Uhum. E muitíssimo obrigada. Foi um prazer ter você com a gente hoje. Obrigada a vocês, prazer estar aqui, e quando precisarem ou quando quiserem aprofundar alguma outra coisa, nem que não seja eu, seja um outro colega, a gente está à disposição, tá bom? Com certeza vamos querer. Muito Tá obrigada, bom. Gisele. Obrigada, Um grande gente. abraço. Tá, obrigada, um abraço. Tá.